O fundamento de toda a existência. Esse é o título da mensagem dessa noite. E a gente pegou o texto base para essa afirmação em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 é um versículo que eu já li centenas de vezes. Eu acho que todo mundo aqui já leu nessa igreja. Eu diria até que milhares de vezes esse versículo é lido nas igrejas. Milhares de vezes. E acredito que agora, em determinada igreja, inclusive, esse versículo está sendo lido. E eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque por Ele são todas. Mais uma vez. 1, 2, 3. Porque dele, por Ele. Amém. Estenda suas mãos para cá, ora por mim. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está intercedendo por mim neste momento. Que eu possa ser canal de bênção para a tua igreja, que o Senhor possa falar ao meu coração e falar para cada um de nós aqui. Nesta noite, a minha oração em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente acaba de ler, esse versículo que a gente acaba de ler, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo a uma igreja estabelecida em Roma. Como contexto, essa igreja ela era uma igreja interessante, proeminente, e Paulo, ela era tão importante, e Paulo resolve escrever para ela. E a maior quantidade, vamos dizer assim, os maiores escritos das cartas do apóstolo Paulo, por incrível que pareça, em termos de quantidade, é essa igreja. Então, ele vai pegar a igreja de Roma, ele tem uma preocupação com essa igreja e vai escrever uma carta relativamente extensa. E vai abordar inúmeros ensinamentos, vários ensinamentos, dentre os quais um é determinante. Ele vai falar sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé em Cristo Jesus. E vai desmistificar que o homem tem a salvação pelas obras ou por qualquer ato ou mérito humano. Ele vai desqualificar isso e vai resumir dizendo que é através da fé em Jesus e na sua obra redentora as pessoas podem ser justas diante de Deus. É a justificação. Então, a carta de Paulo a Roma tem muitos ensinamentos, mas aqui, vamos dizer que está o pilar principal, ou o pilar fundamental, né? Vamos dizer assim, o principal pilar de tudo isso. E o que me chama a atenção é que esse versículo ele salta, ele aparece, e é um versículo lindo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No meio de todo um processo de preocupação de Paulo com a justificação na salvação através da fé em Cristo Jesus, e não por méritos humanos ou por obras. É isso que está se passando no pano de fundo. Só que esse versículo, que eu já li muitas vezes, eu acho que você já leu muitas vezes, e a gente nunca parou para pensar e adentrar e mergulhar dentro dele. Eu, pelo menos, eu fiz isso agora. Eu resolvi mergulhar dentro dele e analisá-lo. Falei, poxa, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É a parte A do versículo. E é aqui que a gente vai se posicionar. Eu dividi em dois, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e glória a ele eternamente. Então eu resolvi pegar somente essa parte e meditar nessa parte com vocês. E achei interessante a gente compartilhar junto. Mas para a gente ter um entendimento melhor, eu peguei essa afirmação e dividi essa afirmação. E resolvi perguntar o texto. Resolvi fazer perguntas a esse texto. Eu pego ele e vou subdividir em 3. Por que dele são todas as coisas? Porque por ele são todas as coisas. E porque para ele são todas as coisas. Eu pego a afirmação e divido em 3 perguntas. Por que dele são todas as coisas? Por que por ele são todas as coisas? E por que para ele são todas as coisas? Quem é esse ele? Qual é o fundamento? Já sabemos que Paulo estava falando sobre a justificação
é um processo de salvação através de Jesus Cristo. Então, o personagem em foco, nós já temos a resposta, é Jesus. Agora, por que dele? Aí a gente começa a navegar, porque é uma pergunta, no mínimo, curiosa, porque ela é enfática na afirmação. Porque dele são todas as coisas. E a pergunta, é dele todas as coisas? Será que tudo que eu tenho é dele? Será que tudo que você tem é dele? E aí eu comecei a navegar nesses questionamentos e comecei a pensar, se eu sou dono de alguma coisa, eu tenho que comprovar por legitimidade. Eu preciso comprovar que eu tenho propriedade daquilo. Por exemplo, se você comprar um carro, você tem um certificado que comprova que você é dono. Quando você compra um imóvel, né, você escolhe um imóvel, uma casa, um apartamento, um terreno, você tem uma escritura comprobatória que você é o dono. Atualmente funciona assim. No passado também, de certa forma, no tempo dos escravos, acontecia mais ou menos coisas semelhantes. Na escravidão, por exemplo, se você não sabe, havia a escritura do escravo. Era lavrado uma escritura, uma pessoa, alguém comprava o escravo, e na escritura de escravidão era colocada as características daquele escravo. Então, no passado era assim. E hoje, continua assim. Você precisa de algum documento que comprove que você é dono de alguma coisa. E o texto está afirmando que ele é dono. Então, é sinal que ele deve ter um certificado de propriedade de alguma coisa. E ele tem. E ele tem certificado. O certificado que coloca a humanidade sendo como dele. Se você começar a observar e entender isso, e a gente começar a olhar com mais propriedade, a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele toda a terra. Deus, sozinho, com a Trindade, vamos dizer assim, ele resolve criar. E ele resolve dar forma. E leva para si e cria o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que ele faz? Domine, transfere para o homem a posse da terra. Agora é interessante, quando eu pensei nisso, eu fiquei analisando, ter posse necessariamente não é ser dono. Porque geralmente você pode possuir algo sem ser dono daquilo. Você quer ver uma coisa? Se alguém roubar o teu carro, se você tiver um carro roubado, o ladrão que se apropriou dele, ele tem a posse, mas ele não é o dono, porque o certificado de propriedade é teu. Quando alguém vê um terreno ou vê uma casa e aquele terreno está abandonado, alguém se instala ali, ele toma posse, mas ele não é o dono. Tem um dono que tem um certificado de propriedade, ele assumiu o risco de tomar aquele terreno. A humanidade assumiu o risco de ser independente de Deus. A humanidade assumiu o risco, porque Deus concedeu, olha, você vai dominar. Deus confiou em mim, Deus confiou em você, Deus confiou em cada um de nós. Mas Deus foi traído. Deus foi traído. Deus foi traído. Gênesis capítulo 2, versículo 6, esclarece de uma vez por todas. Nós estamos vindo de um retiro de homens, mas olha de quem é a culpa. Nós estamos vindo do retiro de homens. Olha de quem é a culpa. A mulher. A mulher tomou do fruto, comeu e deu a seu marido. E o marido comeu também. Gente, se tem alguém com poder de convencimento, é mulher. Os homens sabem disso. Lá em casa, minha esposa tem um poder de convencimento incrível. Vocês concordam comigo, amém? Amém. Os homens concordam, amém? Amém? Mas quem começou foi a mulher. Amém, mulheres? Está no texto. Está no texto. Vocês estão pregando heresia. Estão pregando heresia. Amém, mulheres? Ouvi um amém lá atrás, mas tudo bem. Enfim, o homem vai trair a confiança de Deus, o homem na parte genérica, vai trair a confiança de Deus, e essa traição, Deus poderia romper com o homem, não poderia?
Mas Deus não rompeu. Deus permitiu que o homem continuasse a ter domínio sobre a terra. Só que com uma variante. O homem não teria mais o controle da vida. O homem nasceu para ser imortal. A propriedade está na mão de Deus. Ter posse não significa ter a propriedade. Ao homem, domine a terra. Toma posse, mas está no meu controle. Eu controlo a existência. Eu controlo os fundamentos. Eu controlo a vida. Eu controlo todas as coisas. Tudo está nas minhas mãos. Eu tenho certificado de origem, porque eu criei. Quem cria tem o certificado de origem. Todo criador tem certificado de origem. Se você for para a Volkswagen, você tem um certificado de origem das marcas que criou. Se você vê um arquiteto que vai desenhar isso, ele tem a marca, que foi ele que criou, e ele assinou. Você tem a marca de Cristo, sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, Ele criou você, e você está aqui porque você é dele. Amém? Então vira para a pessoa que está ao seu lado, balança essa pessoa e fala: você tem um certificado desde a fundação do mundo e pertence a Ele. Amém? Aplauda mais forte que é para Ele. Agora você diz assim: mas peraí, pastor, você me falou algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Isso se comprova na Bíblia, no Novo Testamento? Sim, é claro, porque Deus deu a ele, a Jesus Cristo. Olha o que está escrito, olha a documentação comprobatória que essa prerrogativa pertence a Jesus. Colossenses 1,19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2,10, a parte B, ele domina todos os poderes e autoridades. Meu irmão, se desculpa. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser o rei tal, pode ser Putin, pode ser o que for. Está na mão dele. Ele controla. Ele tira reinos e ele coloca reinos. Ele destitui governadores e ele coloca governadores. Ele controla. Amém? Então, 1 Coríntios 8, a parte B, diz o porquê você tem um certificado que foi dado lá em Jesus. Quando tudo se posiciona, tudo se cria, por meio de quem nós existimos. O nome é? O nome é? O nome é? Por meio de quem eu existo. Por meio de quem você existe. Dele é a minha vida. Dele é a tua vida. Dele é este templo. Dele é esta casa. Dele são esses instrumentos. Dele são todas as coisas. Amém? Coisas visíveis, coisas invisíveis. Tudo que você vê é dele. Aquilo que você não vê também é dele. Você não vê o ar que respiramos, mas é dele. É ele que nos concede. Ele controla todas as coisas. Segunda, por que por ele? A primeira, porque dele são todas as coisas. Agora, por que por ele? É estranho, porque dele por ele, parece que está se encaixando, não? Mas é exatamente isso. Está exatamente se encaixando, porque a criação, ela existe para cumprir os desígnios do Criador. Diga comigo, a criação existe para cumprir os desígnios do Criador. Agora sim, aponta para você. A criação existe para cumprir os desígnios do Criador. Levanta a mão para 2, 3 pessoas e diga assim: a criação existe para cumprir os desígnios do Criador. É por Ele. É dele e é por Ele. É por Ele.
É por Ele! Aí Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir disso. Sabe o que a gente está falando, gente? Sabe o que você está declarando? Sabe o que eu estou pregando? Nós estamos aqui simplesmente mencionando a soberania de Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos aqui declarando a supremacia de Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, mas precisa de uma continuidade. Precisa ter continuidade. E a continuidade e a existência depende da presença dEle. É por Ele. Depende da ação dEle. Se eu não tiver dentro de mim, se eu não conseguir senti-lo dentro de mim, eu estou morto. Um morto vivo. Nele habita toda a plenitude. Se eu não conseguir ver a continuidade na vida do meu amigo, do meu irmão, na vida desses homens maravilhosos que tiveram a vida transformada, que tiveram a vida impactadas, que encontraram Jesus, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas, não tem sentido. Qual é o teu incentivo de vida? É seu trabalho? É você ganhar dinheiro, ganhar? É você construir? Querido, não, você é dele, é por ele. E é por Ele. Nós temos que ter essa ação dEle dentro de nós. Sabe por quê? Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Nele tudo subsiste. Se tudo subsiste nele, significa que tudo orbita em torno dEle. Tudo é dEle, tudo orbita em torno dEle. Eu tenho que orbitar em torno dEle, para que haja ação e que haja essa continuidade. Terceiro e último ponto. Porque para Ele são todas as coisas. Foi cantado Alfa e Ômega aqui, não foi? Alfa e Ômega. Não é isso? Como é que foi? Eu não quero cantar para não expor você, Radassa. Quero cantar para expor você. Foi falado de Alfa e Ômega. A terceira pergunta, talvez nós venhamos encontrar no Alfa e no Ômega. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Sabe o que você acabou de falar? Você acabou de declarar? Você acabou de ouvir que Jesus está transcendendo a eternidade. Nele tem início todas as coisas e nele termina todas as coisas. Nele tem início o espaço, o tempo. Nele se encerra o espaço, o tempo. É por Ele. É para Ele. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Simples assim. Simples assim. E o que mais me impactou quando eu comecei a ler essa breve mensagem, entender um pouco esse versículo, que Paulo conseguiu resumir este versículo, essa primeira parte, numa declaração linda, maravilhosa, que abala o nosso interior e mexe com as nossas entranhas, que balança comigo, que me faz refletir, que você precisa refletir também, que você precisa entender também, que Deus, que Ele é o autor da nossa fé, que Ele é aquele que vive, que tudo nele orbita, tem algo sublime
que ele fala a Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que o devia pegar, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus por isso.